Aleluia! A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Deus abençoe sua vida. É amanhã, bom dia Espírito Santo, manhã de meditação, de reflexão. Estamos aqui nos preparando para o estudo da Palavra de Deus na Escola Dominical. Deus abençoe, irmãos. Como tem sido maravilhoso termos esse tempo de comunhão. Deus me deu uma palavra e às vezes a mesma palavra que a gente prega, a gente repete e vê outras coisas, e o Senhor nos conduziu em Romanos 8, 28. É um texto que todos conhecem e Deus tem nos mostrado algumas coisas em relação a esse texto da Palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Esse texto nos mostra uma realidade que vai além daquilo que muitas vezes estamos pedindo, estamos querendo. É um texto que ultrapassa a linha do confortável, de tudo estar acomodado, está tranquilo. É um texto que nos leva a um experimento de fé, para que a fé não vacile, para que a fé não seja subtraída pelas ações dessa vida. E esse texto fala que acontecem coisas que perpassam a nossa vida, que vai além do que queremos, do que buscamos. Muitas vezes somos cerceados por algo que nos fazem sofrer, nos fazem sentir dor. E esse texto nos fala a respeito dessa capacidade espiritual que o crente tem que desenvolver. Essa capacidade bíblica, não só estarmos com Deus quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas funcionam de maneira que a gente fica confortável em nossa vida, mas nos faz pensar, o apóstolo Paulo, que além da soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós também pertencemos a um tempo, pertencemos a um mundo, pertencemos a um sistema, e que tudo pode acontecer, tudo pode nos vitimizar com ações que nos provoquem dor, dificuldades. Poderemos enfrentar todos os sentimentos mais terríveis dessa vida, sendo crentes, sendo servos de Deus, sendo fiéis a Deus. Isso não significa que Deus se esqueceu de nós, que nós fugimos dos seus propósitos, que estamos fora da sua vontade. E o apóstolo Paulo fala que, apesar de toda essa ação contrária que o crente, que o servo de Deus possa experimentar, a fé dele está inabalável, permanente. Nada muda o curso, o destino, o programa, o planejamento que Deus já traçou para as nossas vidas por meio de Cristo, através da fé, pelo que o Espírito Santo já fez em nós, que é justamente nos justificar, nos perdoar. Somos novas criaturas, somos agora filhos de Deus,
temos uma família espiritual, somos um corpo em Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nesse mesmo texto que Paulo fala a respeito dessas impressões mais terríveis que possam nos assustar. E Paulo se levanta para dizer, além dessa carta ser a mais voltada para a salvação, a que mais fala de justificação, Paulo diz, e sabemos, nós sabemos. Isso não deve estar simplesmente naquele movimento em que as coisas estão concorrendo, as coisas estão caminhando, e a gente, glória a Deus, aleluia, que tudo está dando certo. Paulo diz, olha, há uma consciência espiritual, há uma consciência de fé, de entrega, há uma consciência de quem Deus é para nós e de quem nós somos para Deus. E sabemos que todas as coisas, e aí nós podemos pensar coisas boas e coisas ruins, coisas que nos agradam e coisas que nos desagradam. O Evangelho não trabalha na superficialidade da nossa vida. Às vezes, precisamos experimentar coisas que vão fortalecer a nossa relação com Deus, a nossa experiência com Deus, a nossa fé, como é o nosso compromisso com a vida cristã, com a igreja, com os irmãos. A vida pode nos levar a certas situações, a certas condições que nós vamos ver de onde tirar essa força, essa confiança, essa segurança. Vamos ter uma mente voltadas para a palavra de Deus. Paulo diz, e sabemos, nós temos consciência, que todas as coisas, é impossível, irmãos, a gente não ser, de uma certa forma, atingido pelas agruras dessa vida. É impossível a gente não ter necessidade de ser carregado, de ser ajudado, de sofrer alguma coisa. O apóstolo Paulo, além que isso ocorra, ainda que isso possa chegar a nós, independente da nossa salvação, isso não significa que estamos isentos, mas significa que nós, além de todas essas coisas, a nossa fé, a nossa relação com Deus é imbatível. O nosso conhecimento a respeito de Deus não se justifica quando tudo vai bem, mas também experimentando aquilo que nos faz sofrer, nos faz doer, fora do propósito que achamos que não deveria acontecer. O apóstolo Paulo diz, ora, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí é que nós vamos entender quais recursos nós temos, como lidar com os problemas, como buscar força quando nós somos limitados. E Deus vai responder, o Espírito Santo ele vai estar conosco em todo momento. Deus vai movimentar, Ele vai fazer a obra, Ele vai mover todo o processo para que você entenda que a tua fé, que a tua entrega, ela é muito mais poderosa do que todas as ameaças dessa vida. Nós não estamos aqui
simplesmente para viver uma vida tranquila, em que não temos experiência, a experiência passa pela tribulação. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, que não tem como fugir dessa condição de estrutura de vida. Ele mesmo diz lá em Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, versículo 3 de Romanos 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Você pode dizer amém? Está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queremos encontrar a paciência, nós vamos ter que enfrentar a tribulação. A paciência vai nos levar à experiência. E a experiência, a esperança. E a Bíblia diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Esse envolvimento com esses percalços, na visão do apóstolo Paulo, são coisas naturais. E nós precisamos fortalecer a nossa fé, o nosso homem interno, a nossa natureza mais profunda, que é espiritual. Porque todas essas coisas virão sobre nós. Medo, dúvida, insegurança, tudo isso faz parte das ações que permeiam a vida, né? Não tem como. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, aleluia, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra nos acompanha. Essa obra da presença de Deus para nos fortalecer na tristeza, na dificuldade, na dor. Eu confesso, irmãos, que para a salvação nós exercemos a capacidade de escolha. Todos nós exercemos o poder do livre-arbítrio. Mas para as funções, para os ministérios, Deus nos escolheu. Dificilmente alguém vai poder ganhar Deus quando não cumprir a sua vontade, o seu desejo para o chamado que tem, para agir dentro do campo e operar como Deus quer. Quando o apóstolo Paulo estava falando a respeito dessas coisas, ele poderia muito bem refutar tudo e deixar todo aquele sofrimento por prazeres, por momentos, por justificativas, por dizer que não queria mais, dá muito problema, isso me tira o sono, isso me tira a paz, me tira a saúde,
Paulo poderia dar tantas desculpas para cessar, parar o seu ministério, seu chamado, mas isso que poderia provocar uma inércia, uma paralisação do seu chamado, na verdade foi o combustível para ele se saltar, para ele enxergar que deveria entender que sua vida não lhe pertencia mais. E sabemos que todas as coisas só não tem jeito para o pecado, né? O pecado aqui não tem qualquer relevância para o que o apóstolo Paulo está falando. Essas palavras ditas aqui por Paulo, elas estão no campo da vida terrena, dos processos mais difíceis que nós podemos enfrentar. Mas sabemos que todas as coisas nós podemos vencer através da oração, através do ensino da palavra de Deus, através da meditação, através de estarmos em comunhão, se consagrando, cuidando da nossa vida, vigiando em todo o tempo, enchendo a alma com o Espírito Santo, com a obra de Deus, porque esse mundo peleja para que as mentes daqueles que servem a Deus sejam dominados por sentimentos nocivos. E Paulo está justamente combatendo isso porque a salvação já é um prêmio que o Senhor conquistou para nós, mas Ele conquistou para nós, mas a obra, ela deve ter começo, meio e fim. A obra continua. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, o escritor fala, olha, que nós devemos cuidar de não nos embaraçarmos nessa vida. Portanto, nós também deixemos todo o embaraço, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O escritor, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Falando aí dessa parte em que Jesus humanamente sentiu toda humilhação, toda afronta, mas estava proposto no seu coração de obedecer, mesmo sabendo de todos os agravos. É o que o apóstolo Paulo estava falando, que agora o Espírito Santo atua em nós, mesmo sabendo, mesmo tendo dificuldades, mesmo gemendo, mesmo sofrendo, mesmo sentindo os horrores dessa vida. O Espírito Santo examina os corações. Ele trabalha e sabe muito bem o que nós precisamos. Eu acredito que não tem como o mundo melhorar, irmãos. Não tem como, o mundo não vai melhorar. Quem vai melhorar é a igreja do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? A igreja, sim. O mundo não vai melhorar. O mundo vai ser tocado pelo Espírito Santo, pelos servos de Deus. Eu acredito que as ameaças, as afrontas, sempre vão bater em nossas vidas. É o que o apóstolo Paulo está falando. Nada vai sair do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida?
Deus tem um propósito para a sua vida. Você não foi salvo só para ter a salvação. Você foi salvo para gerar frutos, para produzir frutos. E se você não está produzindo frutos, alguma coisa está errada. Nós não estamos aqui por estar. Mesmo aqueles que eram considerados como nada, como inválidos, como alguém que não merecesse a graça de se aproximar do templo, da sinagoga, ou dos grandes mestres judaizantes, Jesus estendeu as mãos, estendeu o seu perdão, a sua graça, sua misericórdia. Eu acredito que o que vai vir contra a igreja não é nada fácil, mas também não é nada desconhecido da igreja. Nós combatemos contra o império do mal, contra os prazeres dessa vida que nós estamos inseridos. Nós estamos passando por tudo isso que o mundo está oferecendo, mas a Bíblia diz que nós vamos passando sabendo de todas as coisas. Todas as coisas. Somos mais do que vencedores. E nesse próprio capítulo, o apóstolo Paulo, ele se refere a uma das declarações mais poderosas em relação a essa relação com Deus. Está no versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em meio a essa turbulência, nós estamos firmados. E a graça de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus, é a meditação, é a força que nós recebemos. Fez lembrar o que aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, estava sendo condenada pelo seu ato de pecado, de adultério. E Jesus perdoou aquela mulher. Falou das agendas que esse mundo tem para qualquer um que não tenha Cristo. É uma agenda marcada com sofrimento, com tristeza. Mas a graça de Deus se estendeu a ela com perdão, se estendeu a ela com salvação. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu estava pensando nessa canção, até pedi o irmão para me ajudar, e fiquei meditando muito essa canção. E gostaria de louvar o Senhor. Jesus estendeu o perdão a essa mulher. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. Aleluia. Louvado seja o seu nome.
Oh, vem, vem, receba, Pai, receba, em nome do Pai. E não peques mais. Ó Deus, queremos receber essa graça, essa bondade, o teu amor. Será angústia ou tribulação, perigo ou fome ou perseguição, quem te irá separar? Aleluia! Ele já nos deu todo o poder, toda a graça, prosseguindo na fé, na confiança. Ele que nos dá a vitória a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o seu nome. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. Deus abençoe sua vida. Você pode se colocar de pé. Que essa manhã seja a manhã que você possa se consagrar ao Senhor, entregar ao seu coração. Nós vamos daqui a pouquinho ir para o estudo da escola bíblica dominical. Se concentre. Nós adotamos terminar o culto 10 minutos antes, para as 10 horas, para que haja essa movimentação, para que os professores possam ter essa elasticidade. Então, nós vamos fazer o possível para cumprir esse horário. Em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a presença do Lucas. Cadê o Lucas? Muito obrigado, Lucas, por sua presença, tá? Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pertence a alguma igreja? Já é batizado? Já? Seja bem-vindo. Vou pedir alguém para pegar o seu telefone, seu contato. Tem algum problema? Não? Amém. Então, irmãos, Deus abençoe cada um de nós, nossos professores, e que possamos seguir para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Porque até aqui... Posso todas as coisas e operando Deus pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti.
Dar-te-eis tesouros escondidos, para que saibas. Aleluia. Levanta suas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, as poderosas, ricas bênçãos do Divino Espírito Santo, seja com todos vocês, com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe.